noite. A gente consegue acompanhar algumas pessoas aqui pelo Facebook. Estou acompanhando alguns. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão no Instagram também. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no nosso lar, no nosso coração. E nós já vamos fazer a nossa abertura, mas hoje nós vamos dar alguns recadinhos no início, depois vamos repetir no final, porque são muito importantes para que a gente possa manter a nossa casa. Vocês sabem que a nossa casa, a Fraternidade do Amor, ela sobrevive através das doações de todos nós. Então, nós precisamos de ajuda para comprar os itens de higiene, tudo que é utilizado na casa, no centro cirúrgico, as luvas, o álcool gel, tudo que vocês já sabem, né? Aqueles que já frequentam a casa, tudo isso é doado e nós precisamos que essas doações continuem. Nós pedimos ajuda também para as nossas cestas básicas, então alguns itens da cesta básica que vocês podem estar verificando na página do Facebook, na página da Fraternidade do Amor, tem lá os itens da cesta básica. Se vocês puderem continuar doando, trazendo a sua doação, a nossa casa está funcionando, né? Para você agendar o seu tratamento, utilize o telefone da nossa casa, que fica aqui na telinha para vocês, né? Vocês podem estar acompanhando. Agendem o seu tratamento. E é por esse telefone também que vocês já podem fazer as encomendas das fogaças. A fogaça será no dia 17/7, a entrega das fogaças no dia 17 de julho do mês que vem. Mas a encomenda tem que ser feita antes, por esse telefone que você já conhece. Tá aí na telinha, né? Isso, tá ali. Que sabor que vocês têm? Mozzarella, calabresa e escarola. Então, escolha o seu sabor, faça as encomendas com antecedência para que o pessoal possa se programar. Um outro recadinho, no dia 3, aqui tá no dia 3, no dia 3/6, tá aqui no dia 3/7, né? Geralmente nós temos aí o Preto Velho, sempre no início do mês. Acompanhe os nossos recadinhos para que vocês possam estar vindo fazer o seu tratamento no dia de Preto Velho. A nossa escola de médios vai começar agora em agosto. As inscrições estão abertas, as aulas são online. Vale muito a pena, invista em você, no teu conhecimento espiritual. Teu conhecimento nunca será perdido. Tudo que nós aprendemos enriquece a nossa alma, né? E nós não perdemos. Então, faça a sua inscrição para a Escola de Médios, que começa em agosto. As inscrições já estão abertas. Utilize esse telefone que está aí para vocês. Qualquer informação, qualquer dúvida, ligue para a gente, venha até a nossa casa, que nós estamos à disposição. Então, todo mundo preparado, já colocou a sua jarra de água, sua garrafa, o seu copo de água. Nós vamos fazer já a nossa abertura, a nossa prece de abertura. E desde já vamos pedindo às equipes de Dr. Bezerra, os enfermeiros de Dr. Bezerra que estejam visitando o nosso lar, fluidificando a nossa água, pedindo aos pretos velhos, aos índios que entrem na nossa casa e já comecem a fazer aquela limpeza de todo o nosso lar. Se tiver alguém doente, pode separar uma jarrinha de água, um copo para essa pessoa. E vamos já nos preparando, sentando de uma forma confortável, fechando os nossos olhos. Vamos nos preparando para a abertura. Neste momento, nós vamos nos ligando ao nosso anjo da guarda, nosso mentor, e vamos agradecendo a ele
pela proteção, pelo amor, pelo carinho que Ele tem por nós. Este amigo querido de todos os momentos, que com a permissão de Deus, nosso Pai, está nos acompanhando. Cumprimentamos os demais espíritos e mentores que nos acompanham. Cumprimentamos os índios, os caboclos, os pretos velhos, que vão fazendo a limpeza de nossa casa. Vamos cumprimentando as equipes de Dr. Bezerra, os enfermeiros. Vamos cumprimentando a nossa mãezinha Maria de Nazaré, que já vai nos envolvendo com seu manto de luz e amor. E com a nossa mãezinha nós vamos até Jesus, nosso Mestre, agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos de amor, de caridade. E junto com o nosso Mestre, nós vamos até Deus, nosso Pai, a quem agradecemos tudo o que somos, tudo o que temos, todas as oportunidades que Ele nos dá. E assim, repletos da luz e do amor de Deus, nosso Pai, é que nós vamos iniciando a nossa conversa. Graças a Deus. Caio, podemos baixar um pouquinho aqui? Obrigada. Então, hoje o tema é a paciência. Quando a gente fala a paciência, só de falar, a gente já pensa, né? Nossa, eu não sei se eu tenho paciência. Eu não sei, talvez eu tenha em alguns momentos, em outros não. Mas é sempre algo que a gente se questiona. E na doutrina espírita nós falamos tanto de reforma íntima. E o que é essa reforma íntima, né? Senão a gente olhar certos defeitos, olhar também as nossas virtudes, porque nós temos que caminhar ali avaliando defeitos e virtudes, equilibrando, né? Nos valorizando também, nunca nos desvalorizando. Mas entre os nossos defeitos, quando nós pensamos em reforma íntima, está a paciência. É um dos temas do nosso Evangelho. E eu dou um minutinho para vocês pensarem em que capítulo do Evangelho que está a paciência. Alguém sabe? Qual é o capítulo do Evangelho que fala sobre a paciência? Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Se alguém souber, coloca aqui no chat, aqui no Facebook, que eu consigo ler aqui no Facebook. Se vocês souberem qual é o capítulo do Evangelho em que está o item a paciência, coloquem aqui pra gente. Quem acertar vai ganhar um passe. Pode vir aqui na casa e tomar um passe de graça. Brincadeira, né, gente? Lógico que o passe é de graça. Então, daqui a pouquinho a gente fala aí qual é o capítulo do Evangelho. No dia a dia, a gente tem muitas situações em que a gente se questiona sobre a paciência. Então, a gente vai relatar duas situações para vocês que a gente observou que já aconteceu. Então, havia um motorista que chegava sempre atrasado no trabalho. Ele sempre acordava atrasado, fazia tudo correndo, saía desesperado para pegar o carro, entrava ali no trânsito e começava a se desesperar, porque ele já estava atrasado. Então, qualquer carro que entrasse na frente dele já era um tormento, né? Então, ele xingava, ele se incomodava com as pessoas que estavam atravessando no farol. Se o farol ficasse verde, ele já queria logo passar, né? Imagina se estivesse passando alguém mais lentamente, né? Na faixa de pedestres. Ele não tinha muita paciência. Por quê? Porque ele estava atrasado, queria chegar logo no trabalho, desesperado, né? Mas um certo dia, novamente acordou atrasado. Da mesma forma, ele estava ali no trânsito e um carro muito lento
estava na frente dele. E ele não conseguia desviar daquele carro de forma alguma. Ele virava para a direita, o carro virava também. Ele começou a se irritar com aquele carro e começou a buzinar muito para aquele carro sair da frente, que deixasse ele passar. Porque naquele momento de impaciência é como se o mais importante fosse ele conseguir atingir o objetivo dele. Né? Naquele momento não importava quem era aquele motorista, o que estava acontecendo ao redor. E muito menos se aquele motorista da frente estava ali passando mal, ou se era uma pessoa de mais idade, que dirigia talvez um pouco diferente, né? Mais lentamente. Bom, ele não estava preocupado com aquele outro motorista, porque ele queria chegar logo, ele buzinava, aí começou a xingar, e aquele carro de forma alguma saía da frente dele. Quando ele finalmente estava chegando ao seu trabalho, ele percebeu que aquele carro também estava indo para o mesmo local. E finalmente aquele carro estacionou próximo à vaga dele. E quando ele desce do carro, ele percebe que o motorista daquele carro era alguém que ele conhecia muito bem, que trabalhava na empresa dele, que tinha ali um cargo superior ao dele, que era um gerente, um chefe. E ele ficou um pouco sem graça, né, porque ele conhecia aquela pessoa, inclusive admirava aquela pessoa. E naquele momento ele refletiu, puxa, né? Mal podia imaginar que era uma pessoa que eu conhecia. Assim também numa outra situação, uma família estava em casa assistindo televisão, quando alguém bate na porta desesperadamente, fazendo muito barulho. A pessoa estava desesperada, mas os moradores da casa não estavam vendo e se irritaram com aquele barulho. Quem era aquela pessoa que batia com tanta força na porta, incomodando naquele momento? E eles pediram que a pessoa esperasse, mas a pessoa batia com muita força e continuava batendo. E até que finalmente o morador foi abrir a porta, muito incomodado, muito irritado, porque por que estavam batendo daquela forma, né? Não poderiam aguardar. Então ele, na sua posição, julgando que o outro deveria ter mais paciência e aguardar. Mas o outro batia desesperadamente. E quando abriu a porta, percebeu que era uma pessoa muito querida dele, que estava precisando de ajuda naquele momento e que por esse motivo, por seu desespero, estava batendo daquela forma. Então, muitas vezes nós não enxergamos quem está do outro lado da porta, não enxergamos quem está dirigindo um outro carro e julgamos, né? E perdemos nossa paciência e entramos em desequilíbrio porque não sabemos o que está acontecendo. Nós julgamos apressadamente. Então, a paciência entra nessas situações do nosso dia a dia. Ela exige de nós um pouco mais de calma, que nós não julguemos antes de conhecer, antes de entender o que está acontecendo, não é? Que a gente procure manter a calma, que a gente procure respirar. Porque tudo o que acontece conosco não acontece em vão. É tudo ensinamento, né? Tudo lição. E vamos nos questionar, por que é que isso está acontecendo? Quantas vezes nós não somos testados na nossa paciência? Quantas vezes já fomos testados? E quantas vezes ainda seremos? Porque nós temos certeza que ainda seremos muitas vezes testados na nossa paciência. Como não somos perfeitos, estamos aprendendo a lidar com isso. Mas se conseguirmos controlar nossa palavra, nossa irritação e aprendemos a aguardar, já estaremos dando um grande passo na nossa caminhada evolutiva. Bom, gente, qual é o capítulo do Evangelho? A Cássia Lourenço falou no Evangelho inteiro. Realmente, se a gente for ler
vários trechos do Evangelho, a gente vai ver que eles estão pedindo para nós, que Jesus sempre nos pede que a gente mantenha a calma, a serenidade, que a gente procure ter paciência. Vocês se lembram daquela passagem em que os soldados foram prender Jesus, e que Pedro, com a espada, ameaça o soldado e pega na orelha do soldado, e Jesus: Pedro, guarda a tua espada. E quem com a espada fere, com a espada será ferido. Será que nos importa julgar naquele momento quem estava certo ou quem estava errado? Não era essa a lição, né? Então Jesus nos pedia: presta atenção nas tuas atitudes, na forma como você reage, porque a toda ação corresponde uma reação. Então, da forma como eu estou agindo, sempre me importa a forma como eu estou agindo, porque eu vou ter uma reação, né? Eu vou ter alguma consequência depois. Então, para nós, importa sim agirmos e reagirmos com mais calma, com mais tranquilidade, com paciência. Mas existe o capítulo do Evangelho, capítulo 9, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos. E dentro desse capítulo, nós temos ali o item, a paciência. Nós não vamos ler o capítulo todo, não é? Nós vamos ler alguns trechos para que a gente possa fazer uma reflexão. Então, o item 1, bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Item 2, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Dentro deste capítulo, Jesus nos fala sobre as injúrias, as violências. É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que se torna um atentado contra a benevolência recíproca e a fraternidade. É que promove o ódio e a animosidade. É que, enfim, após a humildade para com Deus, a caridade para com nossos semelhantes é a primeira lei de todo cristão. Então, quando nós reagimos com paciência, com calma, nós estamos sendo caridosos. É uma forma de caridade, não é? Quando você observa que a tua palavra não precisa ser ofensiva, quando você controla o que você diz para não ofender, para não agredir, mesmo que a outra pessoa, na sua visão, mesmo que a outra pessoa esteja errada. Se nós reagimos com amor, nós cortamos aquela, vamos dizer assim, é uma bola de neve, né? Porque uma pessoa irritada, a outra fica irritada, a outra responde, a outra continua colocando lenha na fogueira e assim nunca se chega a uma conclusão, porque na hora da briga, do desentendimento, todo mundo quer ter razão, né? Todo mundo quer falar mais alto, todo mundo quer ter a última palavra. Mas corajoso aquele que não precisa reagir com violência, que não faz questão de ter a última palavra, porque sabe que o julgamento vem de Deus. Não é? Então, é uma caridade. A paciência é uma forma de caridade. Nós temos no item paciência um pequeno trecho, é muito pequenininho esse trecho que fala sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui na terra, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. A caridade que consiste na esmola aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem um instrumento
de nossos sofrimentos e provar nossa paciência. Então, olha o que o Evangelho nos diz aqui, que todos aqueles que estão conosco, ou que estão no nosso caminho, ou que por acaso passam na nossa frente numa fila, não é? Ou que por um acaso no supermercado, em qualquer ambiente em que nós estejamos, todos eles foram colocados ali por algum motivo, né? Então que a gente possa se questionar, por que é que isso aconteceu comigo hoje? Né? Será que eu tive paciência? Ah, mas nossa, aquela pessoa estava tão irritada, olha a atitude dela. Não nos cabe julgar, porque nós não fazemos a reforma íntima de ninguém. Nós fazemos a nossa. Então vamos aproveitar e observar de que forma estamos reagindo diante das situações que Deus nos coloca, que Deus nos permite. Porque vamos nos colocar aí como alunos de uma grande escola que é o nosso planeta, que é a nossa casa, que é a nossa cidade. A vida é difícil, bem o sei. Ela se compõe de mil nadas que são pequenas alfinetadas que acabam por nos machucar. No entanto, é preciso considerar os deveres que são impostos e, por outro lado, as consolações e compensações que recebemos. Veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Então, será que nós avaliamos isso? Quantas bênçãos nós temos? Quanto de bom nós temos em nossa vida? Muitas vezes nós focamos no lado negativo, na nossa dificuldade, deixamos de observar e de perceber o quanto de bom nós temos. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. E aqui é interessante que o Evangelho nos coloca. Quando você olha para o alto, o fardo parece menos pesado. Nós podemos lembrar, esta semana recebemos aí uma mensagem, um vídeo que foi compartilhado, nós pesquisamos alguma coisa. Esse vídeo falava que alguns cientistas, descobriram o que eles chamam de pontos de Deus no cérebro. Que quando nós fazemos 3 gestos, quando nós ajoelhamos, quando nós fazemos assim com as mãos, ou quando nós olhamos para o céu, que esses 3 movimentos, eles ativam no nosso cérebro alguns hormônios. Esses hormônios são responsáveis pelo amor, pelo aprendizado, pela nossa alegria, pela nossa satisfação. Então, olha só, ajoelhar-se, fazer esse gesto, olhar para cima, ativa em nós esses hormônios. E os cientistas chamaram estes pontos do nosso cérebro de ponto de Deus no cérebro. Quem quiser pesquisar na internet, pesquisa assim, ponto de Deus no cérebro, ou áreas cerebrais, pesquisas dos neurocientistas. Você vai encontrar ali algumas dicas de livros, né? Até anotei aqui para vocês, QS Inteligência Espiritual, é um livro, uma dica, da mesma autora de O Ser Quântico e a Sociedade Quântica, da americana Dana Zohar, espero ter pronunciado certo. Interessante que o nosso Evangelho também nos fala sobre olhar para o alto. Então, olha só, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto. Quando olhamos para o alto, então nós ativamos alguma região do cérebro que mexe com os nossos hormônios. Olha a nossa ciência estudando o que o Espiritismo, o que a religião já falava. Há quantos anos as pessoas não fazem esse movimento? Quantos anos algumas religiões, né, as pessoas gostam de ajoelhar. Nossa religião, hoje em dia, no centro espírita, nós não temos o costume de ajoelhar, ou algumas pessoas gostam de fazer esse gesto, mas com certeza agora na época da pandemia, muitos de nós abriu a janela ou saiu na sua calçada, no seu quintal e olhou para o céu azul, porque tivemos dias maravilhosos. E neste momento em que olhamos para o céu,
nós sentimos uma paz, né? Uma tranquilidade que vem e mal conseguimos explicar. Então, através do nosso pensamento, das nossas orações, das nossas preces, nós nos conectamos com o nosso Pai e recebemos essa serenidade. Quando mantemos esse costume da oração, esse costume de olhar ao céu, esse costume de agradecer, nós nos fortalecemos em nossa serenidade, em nossas inspirações para o bem, em nosso cardíaco. E isso nos ajuda, porque quando precisamos ter paciência, quando somos colocados em situações em que precisamos nos acalmar, nós encontramos em nós essa serenidade, que de alguma forma nós buscamos. Sempre, estamos sempre buscando. Nós temos uma história, nós gostamos muito das histórias do Chico Xavier, não é? Vocês conhecem a história da Água da Paz? Então, que água é essa? A Água da Paz. Então, conta-se que certa vez estava o Chico no centro espírita e estavam ali conversando sobre mediunidade, mas algumas vezes o Chico falava algo que não era muito bem compreendido e ele às vezes tinha vontade de falar, de explicar, mas ele silenciava, né? E aí um dia ele conversando, porque sabemos que o Chico Xavier enxergava e conversava com o espírito de sua mãe, de Dona Maria João de Deus, desde criança, né? Ela morreu quando ele era criança, mas depois ele enxergava o espírito de sua mãe, principalmente quando ele estava triste, porque a sua madrasta, né, depois da morte de sua mãe, ele foi criado por uma madrasta que muitas vezes ali se desequilibrava, não tinha muita paciência, batia nele e muitas vezes ele corria para o quintal, para debaixo de uma árvore para rezar, para fazer uma oração e a mãe dele aparecia. Mas a história da Água da Paz é quando eles já estavam trabalhando no centro espírita e ali alguns companheiros de trabalho estavam ali discordando quanto a alguns assuntos, estavam ali conversando e ele muitas vezes queria falar um pouco mais, mas não falava e aquilo o inquietava. E aí a mãe do Chico apareceu um desses dias e disse a ele: meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a Água da Paz. Então ela deu um conselho para o filho, que estava inquieto, né? Que estava ali guardando aquelas palavras que ele gostaria de dizer, não estava inquieto, não sabia se deveria falar ou não. E ele começou a pensar naquela Água da Paz. Onde é que eu vou encontrar essa Água da Paz? O médium, satisfeito, procurou o medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo, mas não encontrou. Então procurou ali na cidadezinha de Pedro Leopoldo, entrava na farmácia: você tem Água da Paz? Ninguém sabia o que era, né? Aí ele foi para Belo Horizonte, foi procurar em Belo Horizonte, mas também não achou. Aí 2 semanas depois, ele se encontrou novamente com a mãe dele e a mãe, sorrindo, lhe disse: não precisa viajar para procurar a Água da Paz. Você poderá obter a água, o remédio, em casa. A Água da Paz pode ser a água do pote. Quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem a engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a Água da Paz, banhando a língua. Aí o Chico, desapontado, entendeu que a mãe estava chamando a atenção dele, né? Então, vocês entenderam a receitinha aqui? Não sei se vocês já perceberam, mas tem muita gente aqui na fraternidade que anda carregando garrafinha de água, porque faz a sua cromoterapia também. Mas
se você tiver em algum momento com vontade de falar alguma coisa que você acha que não deveria, pega a sua garrafinha, pega o seu copinho de água, põe a água na boca, segura a água, não engole, até passar aquela vontade de falar o que não deve falar, né? Então, é claro que nós devemos nos expressar, devemos falar do que nós sentimos, mas existem alguns momentos em que precisamos ter mais paciência, existe um momento certo para toda conversa, não é? Até para bronca que a gente quer dar, existe um momento certo, porque uma bronca com amor é muito diferente de uma bronca dada com raiva, com ódio, com julgamentos. Então, aí a receitinha da mamãe do Chico, que é a água da paz. Ande com a sua garrafinha, com o seu copo d'água, se estiver irritado, beba água, segura a água na boca, não engole, até você se acalmar. Seguindo lá no nosso evangelho, o item paciência ainda termina com coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais que cada um de vós e nada tinha a se repreender. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra encerra tudo. É nós que nos dizemos cristãos. Se queremos realmente seguir o Cristo, precisamos lembrar dos exemplos que Ele nos deu, de paciência, de serenidade. Não é? Quantas vezes foi humilhado, foi caluniado, falaram coisas dele que não eram verdades, né? Mal interpretaram o nosso Mestre Jesus, mas Jesus sempre nos deu o exemplo de amor, de serenidade, de tranquilidade. E é esse exemplo que nós precisamos seguir. Quando nós falamos em serenidade, nós lembramos também uma outra história que envolve Anália Franco. Não sei se vocês já ouviram falar de Anália Franco. Aqui próximo a Moca nós temos um bairro que se chama Anália Franco, em homenagem a ela, que foi uma mulher que ajudou muitas crianças, principalmente crianças desamparadas. Isso já começou lá na época da abolição, porque ela viveu de 1853 a 1919. Na época da abolição, 1888, ela tinha 31 anos, né? Então foi uma mulher que lutou sempre pelas crianças, por aqueles que estavam abandonados, que eram rejeitados. Após a abolição, muitas mulheres para trabalhar tiveram que abandonar os seus filhos, porque algumas fazendas, por exemplo, não aceitavam mulheres com filhos. Então houve muito abandono, né, de pessoas, de famílias que não tinham condições de criar os seus filhos. Não foi fácil para o Brasil essa fase. A Anália Franco acolheu muitas crianças, chegou ao ponto de dirigir 22 instituições diferentes e a amparar 2.000 crianças. Realmente era uma mulher que fazia diferença. Ela era professora, era poetisa, e era considerada a dama da educação brasileira também. Ela foi reconhecida. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais de Anália Franco, dá uma pesquisadinha aí na internet. É um dos espíritos que muitas vezes nós lembramos quando falamos das crianças também. Existe uma história que o título dessa história é Anália Franco e a Paciência. Está no livro A Vida Escreve, do espírito Hilário Silva, psicografia do Chico Xavier. Então conta-se que a Anália Franco estava cuidando de uma paciente, de uma pessoa que estava doente e que era uma amiga dela, né? Uma pessoa que ela gostava muito. É interessante como muitas vezes a paciência da gente é justamente trabalhada entre nós e alguém que nós gostamos, não é? Entre nós e alguém que está ali perto da gente, porque foi colocado mesmo por Deus, não é? Porque nós escolhemos estar com aqueles
espíritos para aprendermos juntos. Então, a Anália Franco estava cuidando de uma pessoa doente. Mas vejam só, essa pessoa doente era um pouquinho impaciente, estava um pouco impaciente, irritada. E a Anália Franco ofereceu. A Anália Franco já era espírita, né? Já se interessava pelos princípios da nossa doutrina. Ela ofereceu à paciente a leitura. Perguntou se ela podia ler alguns trechos das obras de Allan Kardec. Mas olha o que a paciente responde. Deus me livre. E gritou, Deus me livre. E gritou e ainda cuspiu no chão, nos pés de Anália. Mas a Anália não se importou e continuou ali ajeitando os lençóis, a cama da enferma. Aí a enferma pede água. Eu quero água. Exigiu, né? Não pediu, exigiu. Eu quero água. E a Anália foi lá, pegou a água e trouxe água pura e fresca. Segurando o copo na mão e entregou, mas na hora que ela foi entregar o copo, a paciente bateu no copo, né? Falou, não, esta água está imunda. Como se atreve a me trazer uma água assim? Eu quero outra água. E a Anália não respondeu. Ela pacientemente enxugou, porque quando a enferma bateu no copo, a água espirrou, né? Esparramou. E espirrou no rosto de Anália. A Anália enxugou o rosto, sem dizer nada, e foi buscar outra água. Mas logo em seguida, ela estava ali trazendo o copo d'água. A enfermeira disse, eu quero chá. Agora era o chá. Aí a Anália foi preparar o chá. Quando ela trouxe o chá, a enferma disse, que chá mal feito, o chá está frio. E novamente bateu na xícara de chá. O chá, é lógico, espirrou, né? E pegou na roupa de Anália. Dessa vez pegou na roupa dela. Novamente, a Anália enxugou e dessa vez a Anália disse, você agora toma o seu remédio? Agora você pode tomar o seu remédio? Posso trazer o seu remédio? Só isso que a Anália disse. Ao tomar, contudo, a poção, a enfermeira, a paciente aceitou o remédio, né? A Anália perguntou, você aceita o remédio? O paciente aceitou, sim. Pode me trazer o remédio? Né? Era tudo assim. Esse era o relacionamento entre as duas. Ao tomar o remédio, a dama inconformada agarra a colher e vibra um golpe no braço da amiga. Então, na hora que a Anália foi dar o remédio com uma colher, a paciente agarrou a colher de uma forma que a colher, de alguma forma, arranhou a mão da Anália e sangrou. Mas, na hora que a enferma viu aquele sangue, ela entrou em choque, né? Ela percebeu que tinha alguma coisa errada ali, né? Que ela estava se alterando mesmo. E começou a chorar. Ela começou a chorar porque viu o sangue. Naquele momento ela percebe que estava alterada. E ela diz a Anália, Anália, se a religião espírita que você abraçou é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia o que você quiser para mim. Aí, Anália Franco pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, e leu o item A Paciência, que está no capítulo 9 do nosso Evangelho, que começa, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Que foi o trecho que nós lemos aqui, que nós lemos juntos. Então, a enferma, naquele momento, ela se tranquilizou,
aceitou tomar uma água fluidificada. A Nália conversou com ela sobre os passes e ela foi se acalmando. Mas foi o exemplo de Anália Franco e a paciência dela ao tratar daquela doente que estava ali em desequilíbrio, que é algo que nós consideramos muito comum, porque quando estamos doentes, muitas vezes perdemos, né, o nosso equilíbrio, perdemos a nossa fé, ficamos nos questionando até quando que teremos que enfrentar aquela situação. Mas vamos aprender com o nosso Mestre Jesus, com o Chico Xavier, com esses espíritos amados que nos dão tantos exemplos, e com o nosso Evangelho, que diz que muitas vezes uma situação difícil, que nos parece tão insuportável, ela está chegando ao fim, ela está indicando, sinalizando para nós que algo está terminando, que algum ciclo está terminando. Muitas vezes naquele momento de maior sofrimento, que nós achamos que não vamos mais conseguir suportar, a própria vida se encarrega de nos trazer um consolo, um alívio, que nós nunca sabemos quando vai chegar. A verdade é essa, nós nunca sabemos quando será o fim daquele sofrimento, daquela situação pela qual nós estamos passando. Mas sabemos que devemos confiar na justiça de nosso Pai, no planejamento divino, que tudo que estamos passando por uma boa razão. E o tempo daquela prova, daquela situação, vai durar o tempo necessário para o nosso aprendizado. Mas o consolo sempre vem, né? Bem como diz o Evangelho, olhe para o alto, que o fardo fica mais leve. Faça a sua oração, confie no Pai. Seja grato a tudo o que você tem, que o teu fardo te parece mais leve. Quando Chico aprendeu a orar, ele corria para o quintal e orava, e a sua mãe aparecia, naquele momento a alegria de encontrar sua mãe, de poder fazer com ela uma oração, aquela alegria era tão grande que a sua dor diminuía. É assim que nos conta no livro Lindos Casos de Chico Xavier. O nosso fardo, a nossa dor diminui quando nós procuramos aceitar e entender que tudo o que acontece para o nosso bem, para o nosso aprendizado. E a lição aprendida não precisa ser repetida, né? Nós muitas vezes passamos por situações semelhantes porque ainda não aprendemos de que forma nós deveríamos nos comportar. Quando começamos a reagir com mais serenidade, com mais tranquilidade, as coisas começam a modificar, né? Nós começamos a mudar a nossa vida, as situações não se repetem com tanta frequência. Mais um trechinho do capítulo que fala assim: o orgulho vos leva a julgar-vos mais do que sois, a não suportar comparações que vos pareçam rebaixar, a colocar-vos ao contrário muito acima de vossos irmãos, seja em espírito, seja em posição social, seja mesmo em vantagens pessoais, que a mínima comparação vos irrita ou vos contraria. O que advém então? Cedei-vos à cólera. O mesmo capítulo fala da cólera, que muitas vezes nós nos consideramos, quando nós nos irritamos, perdemos a paciência, muitas vezes estamos ali nos julgando superiores, quando não somos. Não é? Somos diferentes, temos diferenças. Talvez os nossos pontos de vista, os nossos gostos sejam diferentes. E são. Mas isso não quer dizer que somos melhores que alguém. Então, quando perdemos a paciência, vamos refletir. Será que eu estou me julgando melhor que alguém? Né? Será que aquela pessoa tem a obrigação de agir de uma determinada forma? De agir como eu agiria? De pensar como eu pensaria? Quando não, precisamos respeitar essas diferenças.
e não nos colocarmos como superiores, porque não somos melhores. Estamos todos aprendendo, todos nós queremos evoluir. E o último trechinho, segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empreender esforços para se corrigir dos defeitos, nos quais voluntariamente se compraz, ou que exigiriam dele muita perseverança. Então, não vamos vir com aquela ideia, né, ou com aquelas frases tipo, eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar, porque justamente entramos nessa doutrina que nos ensina a reforma íntima para nos modificarmos. Então, somos sim capazes de nos modificarmos. Se hoje eu não conseguir ter a paciência que eu gostaria, eu vou continuar me esforçando, porque aquela prova, aquela situação vai se repetir. E na próxima eu vou conseguir reagir de outra forma. Nós não vamos conseguir de um dia para o outro alcançar toda aquela perfeição. Isso sabemos que não é possível, não existe. E muitas vezes ficamos em silêncio, mas lá no nosso coração estamos inquietos. Então vamos buscar a água da paz. Vamos buscar a leitura, vamos buscar a meditação, vamos buscar a conversa com um amigo, vamos buscar algo que nos tranquilize, a música, algo que nos traga paz. Não podemos exigir demais de nós, mas podemos sim exigir do nosso espírito que continue na sua busca pela evolução espiritual, que continue na sua reforma íntima. Neste ponto nós precisamos ser mais rígidos, né? Buscarmos com firmeza essa reforma íntima, nos aceitando sim nos nossos limites, mas buscando sempre, todos os dias, nos esforçar para que a serenidade, a calma e a paciência esteja mais presente nas nossas palavras, nas nossas atitudes. É um exercício do dia a dia, não é? Não é de um dia para o outro, mas é bem possível e nós precisamos fazer esse esforço. E nós queremos, não é? Nós queremos. Se nós queremos, a nossa vontade faz muita diferença neste momento. Então, gente, era isso que a gente tinha para conversar. Nós vamos partindo para o nosso encerramento. Novamente, vamos buscando nos tranquilizar. Vamos, neste momento, fechando os nossos olhos, agradecendo aos nossos mentores que estiveram conosco. Vamos pedindo às equipes de Dr. Bezerra que já visitem o nosso lar, que já coloquem um remedinho na nossa água, que envolvam com muito amor todos aqueles que estão em nossa casa, em nosso lar, todos aqueles que vêm à nossa mente, ao nosso pensamento, especialmente aqueles que estão doentes, estão enfermos, todos aqueles nomes que nós colocamos no Instagram, no Facebook, que a equipe de Dr. Bezerra possa estar visitando nos lares, nos hospitais, fluidificando as águas, os alimentos, levando a serenidade, a energia de cura. Vamos vibrando muito amor, muita paz pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, por todas as religiões em torno do Evangelho de Jesus, por todas as nossas crianças, pela educação, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos, por todo aquele que estiver em busca de um trabalho, por todo aquele que estiver triste ou desesperado. Vamos levando essa energia de esperança, de coragem, de fé, e vamos deixando vibrações de amor para que o plano espiritual leve onde for necessário.
E agora vamos vibrar por nós, levantando os nossos braços, para que possamos recarregar os nossos chakras. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Podemos baixar os nossos braços, agradecendo a Deus nosso Pai, pedindo a Ele que envolva a nossa casa, a Fraternidade do Amor, em muita luz, e a todos os seus trabalhadores, assistidos, dirigentes. E vamos encerrar juntos com a prece de São Francisco, que nós conhecemos. Então vamos fazer a oração juntos. Senhor, faça de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus. E nós vamos novamente pedindo a ajuda de vocês, deixando aí o nosso recadinho. Faça a sua encomenda da sua fogata com antecedência, já pode fazer agora, né? Já pode fazer hoje. Mussarela, calabresa, escarola, R$10 cada fogata. Ajude a nossa casa a se manter. Você fazendo a sua encomenda, você vai estar ajudando a nossa casa. Inscreva-se na Escola de Médiuns, que começa em agosto. Invista em você. Conhecimento a gente não perde, é eterno. Nós desencarnamos e levamos conosco tudo isso que estamos aprendendo. As inscrições estão abertas, as aulas são online, é tudo nesse telefone que aparece aí para vocês. Ou entrem na página da Fraternidade do Amor, vocês têm todas as informações. As cestas básicas continuam sendo distribuídas, mas a gente precisa dos itens. Então, doem para a gente, tragam o que for possível para vocês, façam a divulgação da nossa fogata, façam a divulgação dos nossos trabalhos, das nossas obras sociais e venham fazer o seu tratamento, que a nossa casa está funcionando, né? Para mais informação, gente, utilize esse telefone, ligue para a gente, entre em contato, nós estamos à disposição. Muito obrigada, vamos fazer aquele gesto, né? Muito obrigada a todos que estiveram conosco, àqueles que também vão assistir depois, não importa, o importante é estarmos conectados. Muito obrigada, que Jesus esteja no lar de todos e principalmente no nosso coração. Graças a Deus. Boa noite.